Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 18 de junho de 2024, estamos na 11ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos convida a sermos perfeitos como vosso Pai, ou seja, como nosso Pai Celeste é perfeito. Assim, amados irmãos, compreendamos. O Antigo Testamento ele é regido pela justiça ou pela lei de talião, dente por dente, olho por olho. Isso significa, amados irmãos e irmãs, que a lei deve ser justa, não exagerando no excesso nem na falta de castigo. Por quê? Porque ela deve sanar aquela injustiça. Assim, amados irmãos e irmãs, apesar de ter toda essa boa intenção, de sanar a injustiça, infelizmente, por causa, amados irmãos, da má interpretação dos escribas e fariseus, as leis se tornavam mais humanas do que divinas, pois a sua aplicação era branda demais com os grandes e dura demais com os pequenos e humildes. Por isso, o Novo Testamento, amados irmãos e irmãs, nos aponta como modo de sanar as relações fragilizadas, não pela justiça, mas pela má interpretação da lei, a misericórdia. Vejam, o Antigo Testamento, amados irmãos, ele buscava um mal menor. Vejam, se alguém, por exemplo, se alguém te arrancasse o olho, como de Jesus, você também deveria arrancar outro olho, porque era olho por olho e dente por dente. Mas aí, amados irmãos, assim se perdiam 2 olhos e 2 dentes nesse caso, Mas aí Jesus vem justamente, amados irmãos, ao invés de querer um mal menor. Por que um mal menor? Porque quando a pessoa ia se vingar, geralmente ela fazia com o outro pior do que aquilo que foi feito com ela. Então a lei vinha sanar isso, esse problema que era um mal cada vez maior quando acontecia a vingança. Mas aí, amados irmãos, o que é que Deus quer? Que é um bem maior. Ou seja, a misericórdia ela vem não em busca de um mal menor, como a lei dizia, porque era olho por olho, dente por dente, mas vem em busca de um bem cada vez maior. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida a sermos imitadores do Pai. Só assim como um exemplo, a gente pode imaginar, amados irmãos, José. O que é que diz a Escritura, o Novo Testamento? Diz que José era um homem justo. Quando José soube que Maria estava grávida, olhem o que foi que José fez. Ele decidiu abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque se ele denuncia Maria publicamente, ela seria apedrejada. Então seria um mal maior. Mas aí José decide abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque José é justo e ele quer um mal menor. Mas só que Deus não está satisfeito com isso e diz: José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Ou seja, José tem que fazer a passagem do Antigo, mas não para o Novo Testamento. Porque o Antigo, ele queria
um mal menor, então ele iria abandonar Maria. Mas aí Deus quer o quê? Um bem maior, então ele vai acolher Maria. E é claro, José, ao acolher Maria, se torna então o pai adotivo de Jesus. E como já falamos, meus irmãos, Jesus nos convida a sermos imitadores do Pai, ou seja, sermos misericordiosos, assim como o nosso Pai do céu é misericordioso. A gente vê isso lá em Lucas 6, né, versículos 36. Assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, não iremos receber o que queremos, mas iremos receber tudo aquilo que somos. Vejam, ó, ser misericordioso e alcançareis misericórdia. Ser alguém que perdoa e sereis perdoado. Ser alguém que ama e sereis amado. Ou seja, não receberemos o que queremos, receberemos aquilo que somos. Ou seja, amados irmãos, o Pai é tão bom, viu? Veja, o Pai é tão bom com todos nós que vai nos permitir plantar o que quisermos. Mas, amados irmãos e irmãs, ele também será justo com todos nós. Ou seja, ele nos fará colher exatamente aquilo que tivermos plantado. Então, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós decida, a partir de hoje, jamais querer outra coisa a não ser a misericórdia, a não ser o amor, pois será isso exatamente o que iremos colher. Então, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.